aí, gente linda! Olha quem tá de volta aqui. Vim hoje falar pra vocês sobre um livro que eu já falei um pouco lá no meu Instagram. Se você não me segue, aproveite a oportunidade. Ju_Palermo. Se você jogar Fala pra Camões lá, você vai encontrar, tá? Eu vim falar de um livrinho, livrinho mesmo, livrinho, que pode te ajudar bastante a entender melhor duas obras que estão no vestibular agora para 2022. Da Unicamp e um da FUVEST. Vamos lá, então. Este livrinho, eu digo livrinho porque ele é um livro pequeno, a minha edição, pelo menos, é uma edição de bolso, né? É o Brasil, Terra à Vista, a Aventura Ilustrada do Descobrimento, do Eduardo Bueno. No último vídeo que eu gravei aqui no canal, em que eu mostrei os livros que eu comprei na Feira do Livro da Unesp, né? Eu mostrei alguns livros do Eduardo Bueno que eu comprei e eu disse que ele era historiador. Foi uma falha enorme minha, porque antes de eu devia ter pesquisado antes de gravar, né? Não sei porque que eu tinha essa noção de que ele era historiador, gente. Não sei de onde eu tirei isso. Depois eu fui procurar, falei, será que eu falei besteira? E sim, de fato, eu falei besteira. O Eduardo Bueno não é historiador, tá? Ele é um jornalista. E aí talvez seja por isso, né, que alguns professores mais acadêmicos não gostem muito do trabalho que ele faz, mas eu acho muito sensacional para instigar as pessoas a gostar mais de história do Brasil, sabe? Ele tem um canal, tô ganhando nada pra falar isso, viu, gente? Pra ficar falando dele aqui, inclusive Eduardo Bueno me nota. Vai, Peninha, presta atenção aqui na Tia Ju. Ele tem um canal que chama Buenas Ideias, que eu sempre indico pros meus alunos, porque eu acho que tem uma edição muito incrível, coisa que não temos aqui neste canal, né? E ele fala dos assuntos de história, dos tópicos de história, principalmente voltados para a história do Brasil, de um jeito tão interessante. E eu acho que pode interessar as pessoas. E os livros dele também têm essa linguagem, sabe? É uma linguagem para leigos mesmo. A crítica que alguns historiadores fazem, né? Os historiadores mais sisudos, mais sérios, é que justamente ele trabalha mais com coisas de curiosidades da história. Porra, mano, mas não é isso que a gente quer, né? É como se fosse, sei lá, um programa de fofocas sobre a história do Brasil. E aí, assim, se isso levar as pessoas a se interessar, eu tô achando o máximo, sabe? Se disso levar você a sair daqui e querer ler uma Lilia Schwartz, por exemplo, que aí sim, antropóloga, né? Se a formação é algo que te pesa tanto. Eu acho sim que a formação é essencial e eu acho que não é qualquer pessoa que pode falar, quer dizer, poder você pode, né? Mas eu acho que a gente, por exemplo, enquanto vestibulando ou enquanto estudioso de algum tema, a gente tem que olhar quais são as fontes que a gente está pesquisando, quais são as fontes nas quais a gente está buscando algum tipo de conhecimento, né? Se eu vou escrever um mestrado, um doutorado, só me baseando, de história, só me baseando no Eduardo Bueno, talvez não seja uma boa ideia, a não sei que eu vá fazer uma tese, fica a dica aí para vocês, estudantes de história, sobre de que maneira o Eduardo Bueno trata a história. Mas aí, até para poder analisar isso, eu vou precisar comparar com alguém que escreve de outro jeito, então, né? Agora, para você que é vestibulando, por exemplo, eu acho que ele traz informações super legais. Para você que é curioso sobre a história do Brasil, ou que gostaria de conhecer mais, mas acha tudo muito chato, eu acho que a linguagem dele atrai, sabe? E daí, mano, tudo que atrai as pessoas para ler mais, para conhecer mais sobre a história do próprio país, eu acho muito incrível. Então, sim, estou aqui indicando. Essa minha edição é uma edição, como eu já disse, de bolso da LPM Pocket. Ela é bem fininha. São aqui, de texto mesmo, umas 130 páginas, tá? Mas tem, como a aventura ilustrada do descobrimento. Então, tem bastante ilustração. É uma leitura muito rápida. Eu não tô brincando que eu li, tipo, em um dia, sabe? E fazendo os meus grifos aqui, né? Que eu gosto tudo de grifar. Aqui grifei em verdinho, tudo. É bem legal. Então, fica aqui essa minha dica. Ele trabalha, sim, com curiosidades, mas não só. Eu tava dizendo sobre isso, de, a pessoa não pode falar sobre qualquer assunto. Pode, eu posso falar sobre física quântica? Posso, eu não entendo uma porra de física quântica. Mas provavelmente para falar disso eu vou ter que pesquisar alguma coisa, né? E a gente percebe que mesmo não sendo historiador, o Eduardo Bueno pesquisou bastante coisa, ele leu bastante coisa, ele tem uma noção do que ele tá falando. Então, eu acho que isso importa sim, né? Por exemplo, vou dar um curso de crase, tá? Mas quem é você? Você estudou a crase? Você sabe fundamentos de gramática para falar de crase, né? Ou vou dar um curso de jardinagem. Beleza, mas você tem alguma noção, pelo menos, de botânica, de química do solo? Então,
tem alguns fatores aí, né? E eu acho que o Eduardo Bueno cumpre esses requisitos porque a gente percebe pelo que ele fala, pelo que ele escreve, que ele leu bastante coisa, que ele pesquisou bastante coisa, então sim. Não, é um livro profundo de história. Não é, é um livro que vai fazer você se interessar por essas questões históricas. Como eu disse, a linguagem é para leigos, é uma linguagem muito gostosa, você não sente que você está sofrendo, não é um texto acadêmico, tá? E é cheio de ilustrações muito legais. Eu imagino que a versão oficial, né, porque esse aqui é a versão de bolso, tem as ilustrações maiores, em colorido e tal, mas olha, aqui já basta. Inclusive, estou deixando aqui embaixo o link, caso você queira comprar esta versão lá na Amazon. Ele é bem baratinho, e eu acho que vale muito a pena. E se você comprar usando esse link, você me ajuda com centavinhos aqui para o canal, veja só, é uma forma de me ajudar, tá? Como eu já disse, vantagens. É um livro super rápido de ler, porque tem uma linguagem gostosa que te instiga. É um livro super baratinho, tá? E eu acho que ele pode ser essa porta para te ajudar a querer saber mais. Inclusive, ele traz no final indicações de outras obras, de outros livros, para você ir além, para você pesquisar mais. Então, essas próprias indicações podem te levar adiante. Como eu disse, pode ser uma porta para você começar nesse assunto. Vocês viram que tá difícil hoje aqui, né? Sai! Pronto. Bom, o que mais? Eu reconheci a linguagem, mais do que a linguagem, reconheci algumas quase frases, assim. Existe um filme brasileiro, nacional, não sei se vocês já viram, que se chama Caramuru, a Invenção do Brasil, que é muito divertido, que é com Selton Mello, Camila Pitanga e Débora Seco. E eu tinha o DVD, tenho em algum lugar ainda desta casa, o DVD desse filme, e no fim do filme eles traziam uns extras do DVD. Jovem, você sabe o que é isso? Extras do DVD. Jovem, você sabe o que é DVD? No final tinha tipo um mini documentário, super também, muito bem editado, de apresentação do Marco Nanini. Você sabe que é o Marco Nanini? Que é o Linneu da Grande Família, né? Puta ator brasileiro maravilhoso. O Marco Nanini apresenta esse mini documentário. E o texto, que é super divertido, mano, é daqui, certeza. Eu não voltei no documentário pra ver, mas se eu for lá, eu tenho certeza que vai estar texto, Eduardo Bueno, porque não é possível. Certamente, ou Eduardo Bueno escreveu o roteiro desse mini documentário, ou eles se inspiraram nos textos do Eduardo Bueno. Tem essa linguagem. Se você já assistiu Caramuru, sabe do que eu tô falando, já viu os extras do DVD, você vai reconhecer que é exatamente essa linguagem aqui. Tem inclusive temas que ele trata aqui que estão lá, tá? Eu queria ler para vocês uma pagininha, um trechinho, que é o pedaço em que ele está falando sobre como era a vida a bordo, como era a vida nos navios, né? Eu quero ler só um parágrafo para vocês, porque eu acho que ajuda muito a gente a pensar nas obras que eu vou te falar daqui a pouco do vestibular. Então ele vai dizer assim, estudos, na verdade vou ler 2 parágrafos. Estudos recentes mostram que a ração servida aos marujos dos séculos XV e XVI tinha apenas 3.500 calorias por dia. Para enfrentar a dureza da vida náutica, eles precisariam de no mínimo 5.000 calorias por dia. A carência alimentar provocava reflexos negativos na condição física e psíquica da população. A água tinha mau cheiro e causava diarreia. Alguns homens passavam tão mal que faziam suas necessidades no porão. Ninguém se lavava, o banho era considerado nocivo à saúde. O contato com os animais levados a bordo, ovelhas e galinhas, aumentava o risco de doenças e epidemias eram comuns. Tão logo os nativos começavam a corcovear nas ondulações do Atlântico, os marinheiros de primeira viagem vomitavam, sujando-se uns aos outros. Mas os enjoos eram de menos. As condições higiênicas, os perigos do mar e a luta contra outros povos faziam com que 4 entre 10 homens da tripulação não voltassem para casa. A cada 3 navios que partiam de Portugal, um era comido pelo mar, expressão utilizada na época que significava o naufrágio ou o fato de uma nau simplesmente ficar à deriva e perder-se da frota numa calmaria ou numa tempestade. Os perigos eram imensos, os riscos eram dramáticos, o que reduzia muito as chances de retorno. Por isso, antes de zarpar, os marujos assinavam seu testamento e recebiam 1 ano de salário adiantado. Ele vai dizer também sobre as crianças que, por exemplo, na frota do Pedro Álvares Cabral, pelo menos 10% dos tripulantes da frota de Cabral eram crianças entre 9 e 15 anos de idade. Grumetes e pajens a quem cabiam
as piores tarefas do navio, além de abusos sexuais, né? Então, assim, mano, imaginar o que a gente fala, os descobrimentos, o navio, a gente não imagina o que era esse dia a dia nesse navio, né? E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque este livro serve muito de base para você que vai ler o Mensagem do Fernando Pessoa para a FUVEST, né? FUVEST. O Mensagem é uma obra que você não simplesmente lê o poema e fala, tá bom. Ele exige toda uma pesquisa. Ele vai citar vários personagens históricos de Portugal e você precisa saber quem são esses caras. E quando ele tá falando das grandes navegações, quando ele vai falar do mar português de modo geral, né? Você tem que saber que é isso, cara. A gente não tem essa noção, né? Vamos lá, vamos descobrir o Brasil. Vamos lá, vamos achar o caminho para as Índias. O mar para eles era uma coisa perigosíssima. Eles estavam desenvolvendo essa ciência náutica. Não é que nem hoje que você entra no cruzeiro e vai, sai por aí, né? Entra no barquinho e vai. Então, eu acho que ajuda a gente a entender esse espírito português de que o Fernando Pessoa tanto fala no Mensagem, né? Por que os portugueses são tão foda? Por que os portugueses são esses caras que são o império de dimensões continentais que eles fizeram, sabe? Os primeiros a pisar nos 5 continentes com essas condições. Entrar num navio, você não tinha certeza se você ia voltar, né? E além disso, ele vai falar aqui de alguns personagens que a gente vai encontrar lá no Mensagem. Então, por exemplo, eu notei aqui o Bartolomeu Dias, o Vasco da Gama, óbvio, né? O próprio Pedro Álvares Cabral. Então, aparece no Mensagem, ou será que aparece em um determinado poema? Isso fica pra gente discutir em outro momento, né? Então, ele vai citar alguns reis, o rei Dom Manuel, Dom João II, ele vai citar aqui alguns personagens que a gente encontra no Mensagem. Então, isso aqui te serve como base histórica, pesquisa, para você compreender esses poemas tão históricos, bati tudo aqui, do Fernando Pessoa, tá? Além disso, tem um trecho aqui em que ele vai falar especificamente do Pero Vaz de Caminha do Pero Vaz de Caminha, do Pedro Álvares Cabral, da carta do Pero Vaz de Caminha, obra que está na lista da Unicamp. Então, perceba como eu acho que essa obra pode complementar os seus estudos. Tem várias, qualquer obra, na verdade, que fale sobre a história do Brasil, sobre a história dos descobrimentos em Portugal, pode te ajudar. Sim, eu só estou citando um que eu acho que pode interessar para qualquer um. O público leigo vai curtir ler essa obra, porque ela tem essa linguagem gostosa, né? Então, te ajuda a entender os personagens históricos lá do Mensagem e te ajuda aqui a estabelecer esse link com a Carta do Caminho. Ele vai falar dos degradados que vêm para o Brasil, como foi esse primeiro contato com os indígenas, que é exatamente sobre o que Pedro Vaz de Caminha fala na sua obra, tá? E também fala bastante mais sobre a, entre aspas, conquista da Índia, né? Porque na nossa cabeça e do jeito que a gente aprende, os portugueses chegaram à Índia. E daí? Chegaram na Índia, mas tinha gente lá? Tinha gente governando lá? Como é que foi essa situação, né? E mais, eu não sabia, por exemplo, que Bartolomeu Dias tinha estado no Brasil. Bartolomeu Dias, que vence o Cabo das Tormentas, citado muitas vezes no Mensagem do Pessoa, estava na Esquadra do Cabral, que aporta aqui no Brasil em 1500. Ele é citado na carta do Pero Vaz de Caminha, ele e o seu irmão. E aí depois ele sai, eles vão deixar aí os 2 degredados no Brasil e tal, e a esquadra segue em direção às Índias. E quando passa pelo Cabo das Tormentas, ou o Cabo da Boa Esperança, o Bartolomeu Dias morre ali, né? Então, assim, são muitas curiosidades e eu acho que é legal porque a gente vai conseguindo fazer as ligações de coisas que a gente aprendeu na vida e foi esquecendo, da história, com os poemas do Mensagem, com a carta do Pero Vaz de Caminha. Então fica a minha indicação. É a Bíblia da história do Brasil? Não. Acho que eu já mostrei em algum outro livro. A Bíblia da história do Brasil é essa aqui. Brasil, uma biografia, da Lídia Schwartz e Louise Starling, né? Em que, inclusive, comenta também algumas passagens aqui. Mas são linguagens diferentes. São leituras diferentes. Eu vou deixar o link desse também, caso você queira. Posso fazer um vídeo sobre ela. Não li inteiro. A gente, não sei, não li a Bíblia inteira, né? Mas sempre que eu preciso procurar alguma coisa, eu venho aqui, né, no momento específico da história. Mas aqui é uma outra proposta. Vou deixar o link dos dois, caso você queira. Eu acho que vale muito a pena. É um livro baratinho, rápido de ler, leitura gostosa e que pode te estimular a pesquisar mais, a aprender mais, sabe? Eu costumo dizer que se meus alunos estão lendo bula de shampoo, eu já tô feliz porque tá lendo alguma coisa, né? Se estiver lendo sobre a história do Brasil e interessado, e isso te interessar a pesquisar mais, a ver mais, poxa, eu acho que já é um ganho, já é um mérito, beleza? Fique ligado aqui que a gente vai voltar a ter bastante conteúdo aqui no canal. Daqui a pouco
Antes que me pergunte, Ju, você vai fazer os vídeos das obras do vestibular? Vou fazer todos, gente, todo ano eu faço. Não faço? Então confie em mim. Até setembro vem, né? Porque também não é simples assim. Sim, vamos ter vídeo de todas as obras novas, FUVEST Unicamp. Presta atenção que são 5 novas na Unicamp, 3 novas na FUVEST. Uma já tem, que é Seminário dos Ratos, já tá aqui. E tem mais 7, 4, 5, 6, 7. A pessoa tá aqui, problema nas contas. Mas 7 obras, e vai ter. Fique tranquilo que vai ter. É só você continuar seguindo a gente aqui. Aproveita e entra lá na minha comunidade. Vota nas enquetes que eu ponho, merda! Que tem 16.500 seguidores aqui hoje em 25 de abril de 2021. E 130 votos na enquete. Vai lá votar. Vai lá interagir comigo. Passa no meu Instagram. Me apoia no Catarse. Vem comigo, porra! Beijo e até. Tamo de volta, hein?